Quando o meu filho Daniel abriu a porta, tinha uma expressão que nunca tinha visto antes: fria, calculista, estranha. Tinha malas nas mãos, as minhas malas. Ele deve ter arrumado tudo enquanto eu dormia ontem à noite, porque eu não tinha preparado nada. Mãe, prepare-se, vou levá-la para um lugar melhor, disse ele. Um lugar melhor? Poderia haver um lugar melhor do que a minha própria casa? Eu morava nesta casa há 42 anos. O meu marido Edward morreu aqui, criei os meus filhos aqui, os meus netos cresceram aqui. Esta casa era a minha vida, mas não havia espaço para discussão nos olhos de Daniel. Havia determinação, talvez raiva, mas definitivamente não havia amor. Se estiver a ver este vídeo, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Curta, inscreva-se e escreva nos comentários onde ouviu a minha história. Vamos ver juntos quantos corações a minha história alcançou. Chamo-me Clara Whitmore. Tenho 72 anos e perdi o meu marido há 6 meses. Após a morte de Edward, Daniel começou a visitar-me com mais frequência. No início, fiquei feliz com isso, pois precisava da atenção do meu filho. Mas depois percebi que as visitas dele eram sempre sobre o mesmo assunto: dinheiro, casa, futuro. Esta casa é muito grande para si, mãe, dizia ele. Pode cair nas escadas. É perigoso viver sozinha. Deve mudar-se para um lugar menor. Eu recusava todas as vezes. Esta casa era a minha vida. Por que eu deveria abandoná-la? Mas Daniel insistia. Então, um dia, ele me levou ao notário. Só precisa assinar alguns documentos, uma preparação para a velhice, disse ele. Eu confiei e assinei. Não sabia exatamente o que estava a assinar. Agora, ao sair de casa, olhei para trás. Havia uma memória em cada canto. Os lugares onde dançávamos com o Edward na sala de estar, os momentos em que fazíamos biscoitos para as crianças na cozinha, os dias em que brincávamos com os netos no jardim. Estava a deixar tudo para trás. Para onde vamos? Perguntei ao entrar no carro. É uma surpresa, disse Daniel sorrindo. Mas aquele sorriso não chegou aos seus olhos. Ficou congelado nos seus lábios. Entramos no carro e partimos. À medida que nos afastávamos do centro da cidade, a minha sensação de desconforto aumentava. Ruas familiares, mercados que eu conhecia, a igreja onde ia todos os domingos, tudo ficava para trás. A estrada estendia-se em direção a terrenos baldios. Não havia casas, não havia pessoas, apenas árvores e silêncio. 1 hora depois, entramos numa estrada de cascalho. Avançamos quilômetros pela floresta. Finalmente paramos em frente a um grande portão de ferro. Havia apenas um número na porta, 573. Não havia nome, placa, nem explicação. Onde estamos? Perguntei com a voz trêmula. Na tua nova casa, disse Daniel, colocando a chave na fechadura. O portão abriu-se lentamente, revelando um longo caminho. No fim do caminho, avistava-se um edifício cinzento. 3 andares, velho, com tinta desbotada. As janelas eram pequenas, algumas com grades de ferro. O meu coração começou a bater forte. Aquele lugar parecia errado. À medida que nos aproximávamos do edifício, comecei a ver os detalhes. Muros altos, grades de arame, câmaras de segurança. Era igual a uma prisão. Quando entrei, o cheiro atingiu o meu nariz. Antisséptico, remédios, comida estragada, urina, cheiro de desesperança. Meu estômago revirou. Os corredores eram estreitos e escuros. As lâmpadas fluorescentes piscavam. Os quartos estavam dispostos em fileiras de ambos os lados, cada um com um número na porta. Algumas portas estavam abertas e eu via pessoas lá dentro. Pessoas idosas, algumas deitadas na cama, outras sentadas em cadeiras, todas com um olhar vazio. Daniel, o que é este lugar? Perguntei em pânico. É uma casa de repouso para idosos, disse ele. É o melhor para ti.
Lar de idosos? Eu era saudável, tinha a minha cabeça no lugar, conseguia cuidar das minhas coisas, conseguia cozinhar, limpar, fazer compras. Por que precisaria de um lugar assim? Mas Daniel nem me ouvia. Ele me levou pelo corredor, subiu as escadas e chegamos ao segundo andar. Caminhamos por um longo corredor e, no final, ele parou em frente a uma porta. Quarto número 14. Este é o teu quarto, disse ele, abrindo a porta. Quando entrei, fiquei sem fôlego. O quarto era pequeno, talvez 3 metros quadrados. Uma cama, um armário, uma cadeira, um lavatório. Havia uma janela, mas com grades de ferro. A tinta das paredes estava às pontas a descascar. O teto estava escuro devido à umidade. Havia um cobertor fino sobre a cama e o travesseiro estava manchado. Daniel, não posso ficar aqui, disse com os olhos marejados. Você vai ficar, disse ele com severidade. Não tem outra opção. Eu tenho uma casa, a minha própria casa. Quero voltar para lá. Daniel virou-se e olhou nos meus olhos. Naquele momento, não reconheci o meu filho. Havia frieza nos seus olhos, talvez um pouco de culpa, mas muito pouca. Vendi a casa, mãe. Foste tu que assinaste, não te lembras? Naquele dia, no notário. O meu mundo girou. As minhas pernas tremeram. Eu não assinei nada. Disseste-me apenas que eram documentos para a velhice. Assinaste. Havia 2 testemunhas no notário. Tudo é legal. Vendi a casa e o dinheiro foi para minha conta. Para cuidar de ti, claro, disse ele como se fosse algo muito normal. Mas eu não me lembrava. Tinha ido ao notário 2 semanas antes. O Daniel levou-me a um lugar. Esperei, assinei algo, mas não li o que era. Eu confiava nele. Eu confiava no meu próprio filho. A minha cabeça estava confusa. Talvez eu realmente tivesse esquecido. Por quanto vendeste a casa? Perguntei. 400.000 euros, disse Daniel. 400.000 euros. O trabalho de 40 anos do meu marido e meu. Aquela casa não era apenas um edifício, era toda a nossa vida. Esse dinheiro é meu, é a minha reforma, o que poupei para os meus netos. Já não é, disse Daniel friamente. Legalmente, estou a agir em teu nome como tutor. O dinheiro está seguro, não te preocupes. Este lugar custa 3.000 euros por mês e estou a investir o resto do meu dinheiro em bons investimentos. 3.000 euros por mês? 3.000 euros por este lugar horrível? Este lugar não valia nem metade disso. Naquele momento, percebi a verdade. Daniel vendeu a casa, ficou com o dinheiro e me jogou neste lixo. O dinheiro restante, cerca de 300.000 euros, estava no bolso dele. Tu enganaste-me, sussurrei. Eu protegi-te, disse Daniel. Tu estás velha, a tua mente está confusa, não consegues tomar as tuas próprias decisões. Alguém tem de decidir por ti. Eu sou teu filho, é o meu dever. A minha mente está sã, eu consigo tomar as minhas próprias decisões. Daniel dirigiu-se para a porta. Mãe, agora estás aqui. Tenta habituar-te. Venho visitar-te 1 vez por mês. Talvez. Se tiver tempo, disse ele e foi-se embora. Daniel, não me deixes aqui. Por favor, gritei. Mas a porta fechou-se. Ouvi o som da chave. Ele trancou-a. Trancou-me. O meu próprio filho trancou-me neste quarto. Espere 1 minuto. Não perca este detalhe. Corri para a porta, girei a maçaneta. Estava trancada. Girei novamente. Ainda estava trancada. Bati na porta com toda a minha força. Gritei. Socorro, deixe-me sair daqui. Isto é um erro. Gritei. Mas ninguém veio. Ouvi passos no corredor. Alguém parou. Depois continuou. Ninguém se importou. Finalmente, cansei-me. As minhas mãos doíam. Caí no chão e chorei. Não sei quanto tempo fiquei assim. O sol estava a pôr-se, o quarto estava a escurecer. Então a porta se abriu. Uma mulher idosa entrou, com uma bandeja de plástico nas mãos. Jantar,
disse ela colocando a bandeja sobre a mesa. A mulher tinha cerca de 60 anos, parecia exausta. Os seus olhos estavam sem vida. Por favor, tirem-me daqui, disse eu. Isto é um erro. Eu não pertenço a este lugar. A mulher lançou-me um olhar de pena. Depois abanou a cabeça. Ninguém sai daqui, querida. As famílias trazem-nos, abandonam-nos, esquecem-nos. Somos todos iguais aqui. Somos todos idosos, abandonados e indesejados, disse com tristeza. Mas eu não estou doente. Estou saudável. Não pertenço a este lugar. Somos todos assim, disse a mulher com um suspiro profundo. Quando chegamos, éramos todos saudáveis, mas ninguém nos ouve. As famílias decidiram, agora somos apenas um fardo. Depois de a mulher se ter ido, olhei para o tabuleiro. Uma sopa turva, com coisas indefinidas a flutuar. Pão velho, com as bordas secas. Água turva num copo de plástico. Tentei comer, mas fiquei com náuseas. Dei uma dentada no pão, que estava duro como pedra. Bebi a água, que tinha gosto de cal. Nem olhei para a sopa. Deitei-me na cama e olhei para o teto. Como é que isto tinha acontecido? Ontem estava na minha casa, a dormir na minha cama. Hoje estou nesta prisão, neste lixo, neste inferno. Como é que o Daniel tinha conseguido fazer isto? Eu criei-o, amei-o, dei-lhe tudo. Quando ele estava doente, fiquei ao seu lado. Quando ele foi para a sua escola, ajudei-o nos trabalhos de casa, paguei as suas despesas universitárias. E agora, era assim que ele me retribuía. À noite comecei a ouvir sons, choro, gemidos, gritos, pessoas nas outras salas. Uma pedia ajuda, outra chamava pela mãe, outra apenas gemia, todas abandonadas, esquecidas, presas como eu. Não consegui dormir. Chorei silenciosamente até de manhã. Pensei, tentei fazer planos. Na manhã seguinte, a porta abriu-se novamente. Desta vez entrou uma jovem enfermeira, Elisa, talvez com 25 anos. Tinha na mão pequenos copos de plástico com comprimidos coloridos. Os teus medicamentos da manhã, disse ela com voz entediada. Eu não tomo medicamentos, respondi. Não tenho nenhuma doença. Aqui toda a gente toma medicamentos, disse a enfermeira Elisa com indiferença. Foi o médico que disse. Que médico? Eu nunca vi nenhum médico. Cheguei ontem à noite. A enfermeira Elisa ficou impaciente. Bateu com o pé no chão. Ouça, tia, não complique as coisas. Tome isto ou vamos obrigá-la a tomar. Entendeu? Disse ela de forma ameaçadora. Com medo, tomei os medicamentos. Eram 3 comprimidos. Um branco, um amarelo e um azul. Não sabia o que eram, mas tive de os engolir. A enfermeira Elisa verificou o copo, certificou-se de que estava vazio e depois foi-se embora. 1 hora depois, comecei a sentir tonturas, os meus olhos ficaram pesados e os meus pensamentos abrandaram. Tudo ficou confuso. Deitei-me na cama e adormeci. Quando acordei, era meio-dia. A minha boca estava seca, a minha cabeça doía. A porta estava aberta. Saí para o corredor. Pessoas saíam dos outros quartos, idosos todos como eu. Alguns não conseguiam andar, avançavam apoiando-se na parede. Alguns não conseguiam falar, apenas emitiam sons. Outros apenas olhavam fixamente, como se estivessem mortos por dentro. Uma mulher aproximou-se de mim. Tinha cerca de 80 anos, era muito magra e frágil. As suas mãos tremiam. É nova aqui? Perguntou com uma voz fraca. Sim, respondi. Há quanto tempo está aqui? Há 3 anos, disse ela. 3 anos? 3 anos neste inferno. O meu filho deixou-me aqui. Ele queria a casa. Eu morava sozinha. Os filhos já eram crescidos. O meu filho disse, Mãe, esta casa é grande demais para si. Venda-a e venha morar comigo. Então eu vendi. Dei o dinheiro a ele. Depois ele me trouxe para cá. Estou aqui há 3 anos. Ele nunca me visitou. O meu fez o mesmo, disse eu com os olhos marejados.
Vendeu a casa, ficou com o dinheiro. A mulher abanou a cabeça. Tinha lágrimas nos olhos. É sempre a mesma história. Os filhos crescem, querem dinheiro, nós somos um obstáculo. Mandam-nos para aqui, esquecem-nos. Esperam que morramos, disse ela. Mas não podemos sair daqui? Não podemos ir à polícia? A mulher sorriu amargamente. Não pode sair. As portas estão trancadas. Não há telefones, não há visitantes. Não tens contato com o exterior. Estamos presos, presos até morrermos, disse ela e foi-se embora. Naquele dia, fomos para a área comum. Era uma grande sala, com uma televisão antiga, mas que não funcionava. Cadeiras partidas, mesas manchadas. Talvez 20 ou 30 pessoas estivessem sentadas. Nenhuma delas falava, apenas olhavam fixamente. Algumas pareciam estar a dormir, mas tinham os olhos abertos. A desesperança pairava no ar, impregnava as paredes. Um homem aproximou-se de mim. Tinha cerca de 70 anos, olhos vivos. Era diferente dos outros. Sou o Walter, disse ele. E tu? Clara, respondi. Há quantos dias estás aqui? Um dia. Walter sorriu com tristeza. Ainda há esperança para ti. Os medicamentos ainda não te destruíram. Ainda tens esperança, disse ele. O que quer dizer? Os medicamentos, disse Walter em voz baixa. Dão-nos todos os dias, mantém-nos calmos, para não questionarmos, não resistirmos, ficarmos calados. Mas eu não os tomo. Coloco-os debaixo da língua e depois cuspo-os, depois de eles saírem. Por que está aqui? Perguntei. Walter respirou fundo. A minha filha mandou-me para aqui. Eu tinha uma pensão de reforma, 2.000 euros por mês. Trabalhei 30 anos no exército, um bom salário. A minha filha obteve uma procuração e agora usa esse dinheiro. Recebe 2.000 euros por mês. Eu estou aqui, ela conta o meu dinheiro. Compra carros, vai de férias. Eu estou aqui a apodrecer. Eu não queria acreditar, mas quando olhei à minha volta, vi. Todos viviam a mesma história. Filhos, dinheiro, traição e esquecimento. Todos partilhávamos o mesmo destino. Foi nesse momento que tudo mudou. Naquela noite, Walter contou-me um plano. Ele veio ao meu quarto, fechou a porta e falou baixinho. É possível fugir daqui, disse ele. Como? Perguntei entusiasmado. Na cozinha, disse ele. Às quartas-feiras chega o caminhão da comida. Eles abrem a porta dos fundos, fica aberta durante 5 minutos. Eles descarregam a comida. Nesse momento podes fugir. Mas tens de ter cuidado. Se fores apanhado, as consequências serão graves. Como assim? Walter virou o rosto. Vi uma marca no pescoço dele, uma marca roxa. Eles me apanharam, me espancaram, me mantiveram sedado com medicamentos durante 1 semana. Não tive coragem de tentar novamente, disse ele. Mas e depois? Para onde vou se fugir? Vá à polícia. Conte tudo. Denuncie o Daniel. Inicie um processo judicial. Mas primeiro tens de sair daqui. Enquanto estiveres aqui, não podes fazer nada, disse Walter. Vi uma luz de esperança. Era quarta-feira, 4 dias depois. Seria capaz de aguentar? Mas não tinha outra escolha. Tinha de fugir deste inferno. Os dias passaram, todos os dias a mesma rotina. De manhã, os medicamentos, ao almoço, a comida horrível, à noite, novamente os medicamentos, o silêncio e os gritos. Comecei a colocar os medicamentos debaixo da língua, como o Walter, e depois a cuspi-los. A minha mente clareou e comecei a pensar num plano. Descobri onde ficava a cozinha, vi a porta das traseiras, descobri a que horas chegava o caminhão. Chegou quarta-feira. De manhã, estava entusiasmado, mas também com medo. Ao almoço, fiquei perto da cozinha. O meu coração batia forte, as minhas mãos tremiam. Eram 2 horas. O caminhão chegou, ouvi o som do motor.
A porta dos fundos abriu-se. O motorista começou a descarregar a comida. O pessoal ajudava. Walter acenou-me à distância. Agora, disse ele, movendo silenciosamente os lábios. Caminhei lentamente em direção à cozinha. Ninguém estava a olhar. Todos estavam concentrados nas refeições. Aproximei-me da porta dos fundos. Estava aberta. Lá fora estava o caminhão, com o motor ligado. O motorista carregava as caixas. Dei um passo, 2 passos. Estava quase na porta. A liberdade estava ali, a apenas alguns metros de distância. Onde vais? Virei-me. A enfermeira Elisa estava lá, a mesma jovem enfermeira Elisa, mas agora com um olhar zangado. O seu rosto estava vermelho. Eu só... Volta para o teu quarto, imediatamente, ou vais arrepender-te, disse ela com voz severa. Ela agarrou a minha mão e puxou-me com força. Os meus dedos cravaram-se na minha mão, doendo. Ela arrastou-me para o corredor, empurrou-me para o meu quarto, fechou a porta e trancou-a. Alguns minutos depois, mais 2 pessoas chegaram. Uma era a enfermeira Elisa, a outra era um homem que eu não conhecia. Esta senhorita tentou fugir, disse a enfermeira Elisa. É mesmo? Disse o homem. Ele parecia ser o gerente. Senhora Clara, a senhora conhece as regras. Este lugar é para flutuar a sua segurança. A senhora não pode sair. Entendeu? Eu quero sair daqui, é meu direito, gritei. O seu direito é obedecer às decisões do seu filho, disse o homem friamente. Foi ele que a colocou aqui. Ele é que decide. A senhora só tem de obedecer. Caso contrário, haverá punição. Que punição? O homem sorriu. Era um sorriso malicioso. Medicamentos, isolamento, restrições. Escolha, disse ele e saíram. Eu desabei. Tinha perdido a minha chance de fugir, mas ainda não tinha desistido. A batalha ainda não tinha acabado. Ainda não viu a maior surpresa. No dia seguinte, Walter me encontrou. Há outro caminho, sussurrou ele. Qual? O dia de visita. Uma vez por mês, as famílias vêm aqui. Se o Daniel vier, implore a ele. Chore. Talvez ele se arrependa. Talvez ele te leve de volta, disse ele. Daniel não se arrependerá, respondi. Mas posso tentar. O que mais posso fazer? O dia de visitas era daqui a 2 semanas. Esperei até esse dia. Todos os dias pensava no que diria a Daniel. Precisava convencê-lo. Precisava despertar a sua consciência. Se é que ele ainda tinha consciência. Quando chegou o dia, esperei na área comum. Eram 10 horas e as famílias começaram a chegar. Alguns idosos receberam seus visitantes com alegria. Abraçaram-se, choraram. Outros apenas olhavam em silêncio. Eu apenas esperei. As horas passaram. Eram 11, depois 12, depois 1. O Daniel não apareceu. Comecei a perder a esperança. Então a porta se abriu. O Daniel entrou, mas ele não estava sozinho. Havia uma mulher ao seu lado, alguém que eu não conhecia. Jovem, bonita, bem vestida. A nova namorada de Daniel. Eles caminharam em minha direção. Mãe, como está? Disse Daniel, como se nada tivesse acontecido. Daniel, por favor, tire-me daqui, eu disse. Este lugar é horrível. As pessoas são infelizes, dão-me remédios, tentei fugir. Daniel fez uma careta. Tentaste fugir? Viste? Disse ele, virando-se para a mulher ao seu lado. Eu disse-te que ela não está bem da cabeça. Ela precisa de medicamentos. A mulher balançou a cabeça. Pobre mulher, disse ela com uma compaixão falsa. Eu não estou mal da cabeça, gritei. Daniel, eu sou tua mãe. Por favor, isto é um inferno. As pessoas são abandonadas aqui. Ninguém se importa. A comida é péssima. Os medicamentos nos deixam sonolentos. Mãe, você está a ficar histérica, disse Daniel. Isso mostra exatamente por que você precisa estar aqui. Você não pode viver sozinha sem casa. Você pode se machucar. Não, Daniel, por favor, eu quero minha casa de volta. Eu quero meu dinheiro de volta.
Você me enganou. O rosto de Daniel mudou. A raiva apareceu. Cuidado com o que dizes, mãe. Eu não te enganei. Eu sou legalmente teu tutor. Eu tomo as tuas decisões. E a minha decisão é que fiques aqui, disse ele. Não. Sim. E se voltares a dizer essas bobagens, vou cortar completamente as visitas, entendido? Disse ele de forma ameaçadora. Eu chorei. Daniel, por quê? Por que estás a fazer isso comigo? Eu criei-te, amei-te, dei-te tudo. Daniel encolheu os ombros. A vida é assim, mãe. Agora estás velha, não serves mais para nada. Este é o teu lugar. Aceita isso, disse ele e foi-se embora. A mulher foi atrás dele, sem sequer olhar para trás. Naquela noite, deitei-me na cama e pensei. Daniel tinha vindo, mas isso só piorou as coisas. Não havia mais esperança. Ele disse que não voltaria mais. Eu não o veria novamente. Ficaria presa aqui para sempre, mas ainda não pensava em desistir. No dia seguinte, Walter mostrou-me outra coisa. Clara, preciso de ir a um lugar contigo, disse ele em segredo. Aonde? Vem comigo, mas fica calada, disse ele. Walter me levou pelo corredor, descemos as escadas e chegamos ao porão. As portas estavam trancadas, mas Walter tirou uma chave do bolso. Onde encontraste isso? Sussurrei. Roubei, disse ele. Estou aqui há anos, aprendi muitas coisas. Conheço os seus sistemas, disse ele e abriu a porta. Entramos. Era uma sala escura, com cheiro a mofo. Walter ligou a luz. As prateleiras estavam cheias, havia armários de metal, arquivos, centenas de arquivos. O que é isto? Né? Perguntei. São os ficheiros de todos os que vêm aqui, disse Walter, pegando num ficheiro. São todos falsos, são todos mentiras. Ele pegou num ficheiro e mostrou-mo. Tinha o nome dele. Olha, sou eu. Aqui diz que tenho demência, que não consigo cuidar de mim, que tenho comportamentos perigosos, que preciso de medicação. É tudo mentira. Estou saudável. Só estou velho. Ele pegou outro arquivo. O meu nome estava escrito nele. Ele abriu e leu. Este é você. Aqui diz que você tem Alzheimer, que estás prestes a perder a memória, que tem comportamentos agressivos, que precisa de supervisão constante. Tudo isso é mentira. Examinei os arquivos. Eram todos diagnósticos falsos, relatórios falsos, assinaturas falsas de médicos. Cada arquivo mencionava doenças diferentes, mas todas eram falsas. Demência, Alzheimer, esquizofrenia, transtorno bipolar. Nenhuma delas era verdadeira. Por que estão a fazer isso? Perguntei. Dinheiro, disse Walter. As famílias pagam todos os meses, e este lugar aceita. Quanto mais doente parecer, mais dinheiro eles recebem. Eles também recebem dinheiro do Estado, porque parecem estar a cuidar de doentes. Recebem 150 euros por dia do Estado por cada paciente, mas não gastam isso conosco. Comida péssima, medicamentos baratos, cuidados ruins. Eles embolsam a diferença. Isso é fraude, é crime. Sim, mas ninguém sabe. A informação não chega ao exterior. Estamos presos, sem telefone, sem visitas. As nossas famílias já não nos querem. Quem nos vai ouvir? Disse Walter. Então temos de levar estes documentos à polícia, Walter pensou. Mas como? Não podemos sair daqui. Tentamos fugir, mas apanharam-nos. Temos de encontrar uma maneira, disse com determinação. Estas pessoas têm de ser punidas. Todos aqui têm de ser salvos. Walter pegou em alguns ficheiros. Guarda isto. Talvez um dia seja útil, disse ele. Peguei os arquivos, escondi-os debaixo da minha blusa e voltamos para o meu quarto. Naquela noite, não consegui dormir. Pensei, planeei. Tinha de encontrar uma maneira. De manhã, tive uma ideia. O caminhão de refeições. O motorista talvez pudesse passar-lhe uma mensagem. Talvez ele pudesse ir à polícia. Esperei até quarta-feira.
Desta vez estava mais preparada. Peguei um arquivo e escrevi um pequeno bilhete. Por favor, leve isso à polícia. As pessoas aqui são mantidas à força, recebem diagnósticos falsos, somos enganados, ajude-nos. Coloquei o bilhete dentro do arquivo. Escrevi o endereço número 573, Estrada da Floresta. Fui para a cozinha. O caminhão chegou, o motorista descarregou a comida. Desta vez, fui mais cuidadosa. O pessoal estava ocupado. Aproximei-me do motorista. Desculpe, disse em voz baixa. O motorista olhou para mim. Era um homem de meia idade. Parecia cansado. O que foi? Perguntou. Isto é para si, disse, estendendo-lhe o arquivo. A minha mão tremia. O que é isto? Por favor, pegue e leve à polícia. É muito importante. A vida de pessoas está em perigo. Por favor, implorei. O motorista olhou para a pasta, depois para mim. Vi algo nos seus olhos, talvez compaixão, talvez desconfiança. Está bem, disse ele finalmente e jogou a pasta no caminhão. Vou levar. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Obrigado, muito obrigado, disse eu. O motorista acenou com a cabeça e continuou o seu trabalho. Saí da cozinha com o coração a bater forte. Enchi-me de esperança. Talvez o motorista levasse o dossiê. Talvez a polícia viesse. Talvez nos salvássemos. Os dias passaram. Nada aconteceu. Passou uma semana e continuava sem acontecer nada. Talvez o motorista tivesse deitado o dossiê no lixo. Talvez não o tivesse levado à polícia. Talvez não se importasse. A esperança foi desaparecendo aos poucos. 2 semanas depois, numa manhã, ouvi sirenes durante o pequeno almoço. Viam-se ao longe, mas estavam a aproximar-se. Era a polícia. Olhei pela janela e vi muitos carros da polícia lá fora. As luzes vermelhas e azuis piscavam. Eles entraram. O som dos botins pesados ecoava no corredor. Polícia! Mãos ao alto! Ninguém se mexa! Os funcionários ficaram surpreendidos e olharam uns para os outros em pânico. O Sr. Keaton saiu do seu escritório. O que estava a acontecer? Vocês não têm o direito de entrar aqui, gritou ele. Temos o direito de entrar em qualquer lugar, disse um polícia com severidade. Você está preso. Fraude, documentos falsos, abuso de idosos, sequestro. O Sr. Keaton tentou fugir, mas 2 polícias o agarraram, o derrubaram no chão e o algemaram. Todos os funcionários foram reunidos e algemados. Os polícias revistaram o edifício, encontraram os ficheiros, viram tudo, tiraram fotografias, recolheram provas. Um polícia entrou na área comum e olhou para nós. Senhoras e senhores, agora estão seguros. Estão todos livres. Este local vai ser encerrado, disse em voz alta. Não conseguia acreditar. Estávamos livres? Estávamos realmente livres? Olhei para as pessoas à minha volta. Todas estavam em choque. Algumas choravam, outras riam, outras simplesmente ficavam sentadas. Um polícia aproximou-se de mim. É a Clara Whitmore? Sim, respondi com a voz trêmula. Foi a senhora que fez a denúncia? O motorista do caminhão deu-lhe alguma coisa? Sim, eu dei um dossiê. Eu disse para ele levar à polícia. Você é uma mulher corajosa, disse o polícia, sorrindo. O motorista veio à polícia, entregou o dossiê e iniciamos uma investigação. Descobrimos tudo: relatórios falsos, apropriação indevida de dinheiro, roubo de subsídios do governo. Todos foram presos. Agora, vocês estão livres. Todos vocês estão livres. Eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de incredulidade. Walter veio até mim, nos abraçamos e choramos juntos. Naquele dia fomos levados ao hospital, todos nós. Os médicos nos examinaram e determinaram nosso verdadeiro estado de saúde. A maioria de nós era saudável, apenas idosa. Quando o efeito dos medicamentos passou, ficamos lúcidos. Os assistentes sociais chegaram e começaram a investigar as nossas famílias.
No meu caso, chamaram o Daniel. Quando ele chegou, estava pálido e preocupado. Mãe, está bem? Perguntou com falsa preocupação. Estou bem, respondi friamente. Mas tu não vais ficar bem. O assistente social interveio. Sr. Whitmore, precisamos de falar sobre a situação da sua mãe. Vender a casa, receber o dinheiro, colocá-la naquele lugar, tudo isso está sob investigação. O rosto de Daniel mudou. Eu só agi para o bem da minha mãe. Ela era idosa, não podia viver sozinha. A sua mãe é saudável, disse o assistente. Os médicos examinaram-na. Não tem Alzheimer, não tem demência, não tem nenhuma doença mental. É apenas idosa. E você colocou-a naquele lugar horrível, roubou o dinheiro dela. Eu não roubei dinheiro. Havia uma procuração legal. A procuração foi obtida com uma assinatura falsa. A sua mãe não sabia o que estava tentando assinar. Você enganou-a. Isso é fraude. Além disso, é abuso financeiro de idosos. São crimes graves, disse o funcionário. Daniel olhou para mim. Havia raiva nos seus olhos. Foi você que fez isso, não foi? Foi você que foi à polícia? Sim, fui, respondi com determinação. Porque você tentou me destruir, a sua própria mãe, por dinheiro. Aquele dinheiro era meu. Esperei por ti durante anos, agora era a minha vez. Aquele dinheiro não era teu. Era fruto do trabalho do meu marido e meu. Tu roubaste-o. A polícia chegou e prendeu o Daniel. Algemaram-no. O Daniel gritou, berrou, mas ninguém lhe deu ouvidos. Levaram-no para a viatura e levaram-no. Naquele dia, senti a verdadeira liberdade. Nas semanas seguintes, começaram os julgamentos. O Sr. Keaton e os seus funcionários foram considerados culpados e condenados à prisão. Daniel também foi considerado culpado e condenado a 3 anos de prisão por fraude e abuso financeiro de idosos. A venda da casa foi cancelada e o dinheiro foi-me devolvido. Voltei para minha casa de 42 anos. Cada canto me acolheu. Sentei-me na poltrona de Edward, na sala de estar, e chorei. Mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Walter também processou a filha, recuperou o seu dinheiro e voltou para a sua casa. Outras pessoas também se reconciliaram com as suas famílias. Algumas perdoaram, outras não. Mas todos nós éramos livres. 1 ano depois, criamos uma fundação, a Fundação de Combate ao Abuso de Idosos. Ajudamos idosos em situações semelhantes, prestamos apoio jurídico e sensibilizamos a população. Organizamos seminários todos os meses, explicamos aos idosos os seus direitos e ensinamos às crianças como devem tratar os seus pais. Agora pergunto-vos, o que aprenderam com esta história? Há idosos na vossa família? Como os tratam? Partilhem comigo nos comentários, leio todos os comentários. Se gosta deste tipo de histórias da vida real, não se esqueça de gostar do vídeo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações. Todas as semanas partilho novas histórias. Histórias de pessoas que defendem a justiça, que lutam pelos seus direitos. E se está a passar por um momento difícil, se está assim a ser vítima de abuso, se sente desesperado, saiba que não está sozinho. Lute, não desista, peça ajuda. Agora tudo ficou claro. Quando Daniel saiu da prisão, ele veio pedir desculpas. Ele bateu à minha porta, mas eu não abri. Ele enviou uma carta, mas eu não li. Ele ligou, mas eu não atendi. Algumas coisas são imperdoáveis. Mandar a própria mãe para aquele inferno por dinheiro é imperdoável. Mas, mesmo sem perdoar, encontrei paz. Agora não tenho mais medo, não tenho mais preocupações. Vivo na minha casa, com as minhas regras. Vejo os meus netos. Eles amam-me e eu amo-os. Estou ocupada com a fundação, ajudo as pessoas. Com o passar do tempo, estou a envelhecer, mas já não tenho medo, porque conheço os meus direitos e protejo-me. Ninguém mais pode enganar-me, defraudar-me ou prender-me. Sou Clara Whitmore.
Tenho 73 anos. O meu filho atirou-me para um inferno, mas eu salvei-me. Lutei não só por mim, mas por todos os que lá estavam. E venci. A vida ensinou-me uma coisa. Envelhecer não é fraqueza, é experiência. Os idosos não são indefesos, são fortes. Só precisam de conhecer os seus direitos e fazer ouvir a sua voz. E acredito que vocês também são capazes disso. Seja qual for a sua situação, por mais difícil que seja, a força dentro de vocês é maior do que tudo. Basta acreditar nela e usá-la, porque o verdadeiro poder não está em não cair, mas em conseguir levantar-se sempre que cai. Eu caí, mas levantei-me. Fiquei presa, mas escapei. Fui enganada, mas recuperei o que era meu. E agora estou aqui, livre, forte, em paz. Se gostou da minha história, pode apoiar-me inscrevendo-se para que eu escreva novas histórias. Desde já, muito obrigada. E se fosses tu, o que farias no lugar dessa pessoa? Gostaria muito que partilhasses os teus pensamentos e sentimentos nos comentários. Cada comentário torna estas histórias ainda mais significativas. Além disso, não se esqueça de escrever onde ouviu esta história. Cada história tem um caminho, cada caminho tem uma história. Se gosta deste tipo de histórias de vida, não se esqueça de gostar do vídeo e subscrever o meu canal. Espero encontrá-lo novamente em novas histórias. Com amor.